pessoal do terceiro ano, como é que vocês estão? Quarta-feira é dia de matemática, a gente vai começar a nossa semana aí novamente fazendo as atividades do livro e corrigindo aquilo que também ficou pendente na aula passada. Na semana passada vocês fizeram atividades aí do caderno de atividades, treinando um pouquinho as coisas que a gente já viu. Antes disso, eu tinha passado para vocês as atividades, né, que a gente aprendeu sobre os metros, os centímetros e os milímetros, da página 118 em diante. Então, a gente vai fazer uma correção rápida para ver se vocês colocaram as informações de forma correta aí no livro. Vamos conferir? Bom, a número 7, ela pedia para a gente usar a fita métrica que tinha no final do livro, montar e preencher a tabela. Essa resposta ela era pessoal, a gente tinha só que preencher a tabelinha com as informações. Na número 8, tinha um probleminha ali da Lúcia, né, que era a costureira, ela recebeu encomenda para fazer as calças e as camisetas. Para atender a essa encomenda, ela usou 8 metros de tecido de confecção das camisas e o dobro na confecção das calças. E aí tinha a opção de marcar um X apenas nas perguntas possíveis de responder com as informações que haviam no exercício número 8. Quais eram essas informações? As informações eram: quantos metros de tecido Lúcia usou para fazer as calças? Então eu poderia responder isso porque eu tinha informação necessária. E quantos metros de tecido a Lúcia usou ao todo para fazer as calças e as camisas? Agora, quantos reais a Lúcia pagou pelo tecido que usou? Eu não podia assinalar porque eu não tinha ali o valor que ela usou para comprar o tecido, né? Então não tinha como eu fazer essa pergunta para esse problema. Só a primeira e a terceira opção. Depois, no exercício B, ele pedia para a gente resolver esse problema que a gente colocou, né? As duas opções. Então, como que eu resolvia quantos metros de tecido a Lúcia usou para fazer as calças? Eu sabia que 8 metros de tecido ela usou nas camisas e o dobro ela usou nas confecções da calça. Então, eu tinha aqui o 8 vezes o 2, né? 8 vezes o número 2 ou 2 vezes o número 8, que eu vou ter 16 metros. Ou então, quantos metros de tecido a Lúcia usou ao todo para fazer as calças e as camisetas? Eu precisava somar a quantidade de metros, que era 16 metros, né, que ela usou, mais 8. Eu somava, então, a quantidade de 8 mais 16 e eu ia ter o quê? 24 metros como resposta, tá? Combinado? E na número 9, agora, número 9, a gente tinha ali algumas opções da unidade de medida mais adequada para expressar, e a gente precisava colocar quais eram as opções corretas, o que a gente podia usar para fazer a medição do comprimento de um livro. Eu posso usar o milímetro, o centímetro ou o metro. Qual que é o melhor para fazer a medição? O melhor, pessoal, é o centímetro. Eu faço a medição do comprimento do livro por centímetro, porque milímetro é uma medida muito pequena e metro é muito grande. Então, eu uso centímetros. E a espessura de um grafite? A gente tem a caixinha de grafite e sempre tem o número do grafite, é 1.7 ou 0.1, e na frente a gente vê escrito milímetros. Então a opção correta é MM. E na letra C? Na letra C é a largura da quadra de esportes da escola. Como é que a gente poderia usar? O milímetro, o centímetro ou o metro? A gente usa o metro, né, pessoal? É uma quantidade vasta, é enorme, né, a comprimento, né, a largura da quadra. Então, a gente usa o metro, que é uma unidade de medida mais apropriada para fazer esse tipo de medição. Letra D, o comprimento de uma caneta. A gente viu que para medir uma caneta é melhor usar os centímetros, né? Dentro dos centímetros tem os milímetros, mas a gente pode usar como uma régua para fazer a medição dessa caneta. Então, a opção correta é centímetros, tá? Número 10, a gente tinha as informações ali da cascavel, do comprimento dela, que foi encontrado, ela foi encontrada num sítio, e ela tinha 123 centímetros. E aí, para obter para saber quantos metros essa cascavel tinha, a Janete ela fez um cálculo. Então, ela colocou 123 centímetros é igual a 100 centímetros mais 23 centímetros. Eu sei que 100 centímetros é igual a 1 metro. E 23 centímetros não atingiu o 100 para completar aí a unidade de metro. Então, essa cascavel ela tinha 1 metro e 23 centímetros. O meu 100 virou 1 metro. E os 23 centímetros que sobrou continuou como centímetros. E aí pedia para transformar, então,
os 168 centímetros e os 109 centímetros. Como que eu fazia isso? Bom, 168 centímetros são 100 centímetros mais 68 centímetros, que é igual a 1 metro e 68 centímetros. Por quê? 100 centímetros é igual a 1 metro. E em 1 metro eu tenho 100 centímetros. A mesma coisa na letra B, 109. Eu tenho 100 centímetros mais 9 centímetros. Como que fica isso? 1 metro e 9 centímetros, tá bom? Número 11. A gente precisava completar, de acordo com a tabela, a altura da Tatiana e dos seus amigos. Então, ele pediu para a gente colocar ali na tabela quanto que tinha a Tatiana, quanto tinha o Edson e quanto tinha a Carmen. Como ficou isso? A Tatiana tinha 1 metro e 10 centímetros. O Edson, 1 metro e 20. O Adriano, 1 metro e 70. E a Carmen, 1 metro e 50. Pessoal, vendo essa anotação que a gente fez aí, qual que era a pessoa mais alta e qual era a pessoa mais baixa? A mais alta aí é o Adriano, a pessoa mais alta. E a Tatiana é a pessoa mais baixa, né? O Adriano, 1 metro e 70 e a Tatiana, 1 metro e 10. E agora, quantos centímetros de altura a Carmen tem a mais do que o Edson? A Carmen tem a mais do que o Edson 30 centímetros. Então, olha lá, eu tenho o Edson e tenho a Carmen. Eles têm diferença de 10 centímetros de um para o outro. De 30 centímetros, né, de um para o outro. Na letra C, a diferença entre a altura de Adriano e Tatiana é maior ou menor do que 50 centímetros? A diferença é maior. Então, a resposta é maior. Letra D agora, né? Letra D. Escreva o nome das pessoas cujas alturas são maiores do que 1 metro e 48 centímetros. Quem tem mais do que 1 metro e 48 centímetros? É o Adriano e a Carmen. Letra E. Qual é a pessoa cuja altura é maior do que 1 metro e 15 centímetros e menor do que 1 metro e 47 centímetros? Essa pessoa é o Edson. O Edson tem 1 metro e 20 centímetros. Letra F. Quantas pessoas têm menos de 1 metro de altura? Tem alguma que tem menos de 100 centímetros, menos de 1 metro de altura? Não, não tem nenhuma. Então, essa era a resposta aí da letrinha F. E depois disso, vocês fizeram o jogo, né, das unidades de medida. E agora a gente vai começar um novo conteúdo. Vamos lá? Bom, pessoal, hoje a gente vai estudar aí um pouquinho sobre outros tipos de unidade de medida. A gente estudou antes, né, a gente viu os centímetros, os milímetros e os metros, que são medidas também que a gente usa, são chamadas as medidas de comprimento. Agora a gente vai estudar o quê? Vai utilizar as medidas de massa. Então, as medidas de comprimento a gente usa para fazer a medição de largura, de altura, de distância, né? Então, agora a gente vai fazer isso, mas aprender as medidas de massa, porque eu não posso calcular quantos quilos de arroz eu posso comer ou eu vou comprar usando metros, centímetros e milímetros. Eu preciso de uma outra unidade de medida que me ajude a fazer esse cálculo. Então, a gente tem a medida de massa. Quais são as medidas de massas? Eu tenho grama, eu tenho quilograma e eu também tenho o miligrama. Então, assim como as medidas de comprimento, que é o metro, centímetro e milímetro, nas medidas de massa eu vou ter o grama, o quilograma e o miligrama, tá? Então, aí na página 122 ele começa falando com a gente. Em alguns casos, mesmo sem saber qual é a massa de um objeto, podemos verificar se ele é mais pesado ou se ele é mais leve que o outro. Essa comparação pode ser feita segurando um objeto em cada mão. Aí o menino está segurando um lápis e está segurando um livro. Aí ele fala, o livro ele é mais pesado que o lápis. Podemos usar uma balança de 2 pratos para comparar as massas de 2 objetos quando a diferença entre eles é muito pequena. Note que a balança abaixo não está em equilíbrio, pois o prato em que foi colocado o carrinho está na posição mais baixa do que o prato que foi colocado na bola. Então eu tenho aqui a balança de 2 pratos, a bola e o carrinho. O carrinho ele é mais pesado, por isso que a balança está mais para baixo. É igual uma gangorra. Quando a gente senta na gangorra, ela só levanta se a gente dá um impulso maior, né?
e aí a outra pessoa abaixa. Então, esse daí, o mais pesado, ele vai abaixando. Número 1, para pensar. Qual é o objeto mais pesado da balança? É o carro, né, pessoal? E qual que é o objeto mais leve? Se o carro é pesado, então o mais leve só pode ser a bola. Verificamos até agora que o objeto mais leve ou mais pesado do que o outro sem medir suas massas. Isso a gente está observando de ver a balança. Além da balança de 2 pratos, existem outros tipos de balança que são usados para medir a massa de objetos, pessoas ou animais. Veja a seguir alguns modelos de balança. Então, eu tenho aí uma balança de prato, que é essa que a gente viu, de um prato só. Depois eu tenho a balança eletrônica, que é aquela que tem no supermercado, quando a mamãe vai lá comprar, ou a vovó, quem vai lá no supermercado. Depois eu tenho a balança pediátrica. A balança pediátrica, ela é usada para fazer, para medir, né? Para ver quanto que pesa o bebê. Então, é uma balança que é usada lá no consultório médico, né? Todo mundo já passou por essa balança. E por último aí, eu tenho a balança da farmácia, que é aquela que toda vez que a gente passa na frente da farmácia, ou o papai, ou a mamãe, ou alguém que tá com a gente vai falar, deixa eu ver quanto que eu tô pesando. Aí entra na farmácia para fazer essa medição de peso, tá? Então essa balança serve pra gente fazer, calcular se a gente tá ficando mais gordo, se tá ficando mais magro, se a gente ganhou muito peso, se a gente perdeu muito peso. Para expressar a massa de um objeto, de uma pessoa ou de um animal, usamos, entre outras unidades de medida, o grama, que ele é representado pela letrinha G, e o quilograma, kg, que geralmente a gente não fala quilograma, a gente costuma falar que é o quilo, lembra? Já ouviu falar assim, me vê 1 quilo disso. Sendo que 1 quilo, 1 quilograma, ele é igual a 1000 gramas. Então, lá a gente aprendeu que 100 centímetros equivale a 1 metro. Aqui, quando a gente vai falar sobre medidas de massa, medidas de conteúdo, né, para ver o que tem, que é mais pesado, o que é mais leve, a gente usa o quilo e o grama. Então, 1 quilo é igual a 1000 gramas, tá? Então, quando eu vou lá no supermercado e peço 1 quilo de carne, eu estou pedindo 1000 gramas de carne, tá bom? Número 3. Em sua opinião, um objeto menor é sempre mais leve do que o outro maior? Justifique sua resposta. Então, se eu colocar uma borracha dentro da balança, em cima da balança, e colocar uma bolinha de gude que é menor que a borracha, vocês acham que a borracha vai ser mais leve ou ela vai ser mais pesada? Não é o tamanho que vai identificar se o objeto é mais pesado ou não, mas sim a sua quantidade de massa, o tanto que ele tem ali dentro, tá bom? Eu não vou fazer mais medir altura ou largura, qual é o mais largo, qual é o mais alto. Eu tô falando agora de mais pesado e mais leve. A gente vai ver um videozinho agora que vai explicar um pouquinho desse conteúdo pra gente. E depois a gente vai voltar para fazer as atividades aí da página 124 a 125. Para medir a massa ou peso de algum produto, ou um objeto, ou um ser vivo, nós utilizamos diferentes unidades de medida. Porém, as que nós mais usamos são o grama e o quilograma. Vocês podem notar aqui no quadro da prof que nós abreviamos o grama em G e o quilograma em kg. Então, nós precisamos saber que em 1 quilo nós temos 1000 gramas. Nós escrevemos quilograma, mas geralmente nossa fala é quilo, 1 quilo. Então, para saber a massa ou o peso de algum objeto, nós usamos a balança. Vocês já devem ter visto a balança do mercado, onde é utilizado para pesar as frutas ou pesar carne. Também temos a balança de cozinha, utilizada para pesar a quantidade de farinha, de açúcar, em uma receita de bolacha, por exemplo. Também encontramos balanças nas farmácias. Estas geralmente são balanças maiores para pesar pessoas. A prof trouxe algumas embalagens para nós analisarmos. Este é um pacote de granola e o peso dele é de 250 gramas. Este é uma embalagem de café e o peso dele é de 500 gramas.
Agora, a prof trouxe uma embalagem de leite em pó. Então, nesta embalagem, vocês percebam que nós temos aqui 1000 gramas. Então, se é 1000 gramas, nós temos quantos quilos? 1, né? 1000 gramas equivale a 1 quilo. Esta é uma embalagem de farinha de milho e nela nós podemos observar que o peso é de 1 quilo. Pessoal, a prof trouxe essas 3 embalagens para nós pensarmos. Se nós colocarmos as 3 em uma balança, qual será o peso que nós vamos obter? Então, nós temos 1 quilo, 500 gramas e 250 gramas. Então, se eu sei que aqui eu tenho 1 quilo, eu preciso somar esses dois aqui, correto? Então, 500 mais 250, 500, 600, 750. Então, nós vamos obter 1 quilo e 750 gramas na balança. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a medida de massa. Um beijo para todos vocês. Bom, agora que a gente já viu o videozinho, a gente vai fazer as atividades do nosso livro. Quais atividades? A gente vai fazer a página 124, 125, a página 126 e aí chega até aí, tá? Combinado? Só essas páginas, depois a gente vai ver o miligrama separado. Primeiro a gente vai treinar aqui o grama e o quilograma. Aí a gente tem os exercícios de número 1, que começa na página 124, até o exercício de número 8 da página 127. O que vocês vão fazer, trabalhando ainda a interpretação? Vocês vão precisar assistir aí o vídeo, ver um pouco dessa explicação que a tia colocou para vocês e tentar responder essas páginas aí do livro, combinado? Não são coisas difíceis, são coisas fáceis, tá? A única coisa que vocês vão precisar lembrar para guardar é que 1 quilo é igual a 1000 gramas, tá? Então, não se esqueçam disso, porque vocês vão precisar disso para fazer as atividades aí do livro, combinado? E se precisar usar a calculadora, já deixa ela separada, porque pode ser que alguns exercícios vocês precisem usar a calculadora. Eu espero que vocês consigam fazer as atividades. Qualquer problema, conta com o papai e com a mamãe, ou deixa a atividade, manda na plataforma. Se por acaso não conseguir fazer a atividade, na semana que vem a gente vai fazer a correção desses exercícios. Vocês acompanham a correção para a gente ver o que ficou de dúvida. Eu vou resolvendo para vocês na próxima quarta-feira, tá? A gente vai fazer mais ou menos assim agora, tá? Ao invés de eu explicar exercício por exercício, a gente vai começar a trabalhar a interpretação. Então, eu vou mostrar para vocês o conteúdo, explicar como que a gente faz, como que a gente fala, como que a gente calcula, e vou passar as atividades. Vocês vão fazer atividade sozinhos. E na hora da correção, eu vou explicando como que faz os exercícios. Beleza, pessoal? Boa atividade de matemática, espero que vocês entendam essa parte. Nosso conteúdo tá quase acabando, não tá muito acabando, mas tá no meio, tá? E a gente se vê na próxima aula de amanhã. Um bom dia para vocês e boa atividade.